Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 1º. Os deputados integrantes da atual legislatura, iniciada em 15 de março de 1987, exercerão seus mandatos até 15 de março de 1991, data em que se iniciará a legislatura seguinte. Parágrafo único. Os deputados eleitos para a legislatura seguinte atual exercerão seus mandatos até 14 de março de 1995. Artigo 2º. O atual governador do Estado, empossado em 15 de março de 1987, exercerá seu mandato até 15 de março de 1991, data em que tomará posse o governador eleito para o período seguinte. Parágrafo único. O governador eleito para o período seguinte ao atual exercerá seu mandato até 1º de janeiro de 1995. Artigo 3º. A revisão constitucional será iniciada imediatamente após o término da prevista no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e aprovada pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Artigo 4º. O regimento interno da Assembleia Legislativa estabelecerá normas procedimentais com rito especial e sumaríssimo, com o fim de adequar esta Constituição ou suas leis complementares à legislação federal. Artigo 5º. A capital do Estado poderá ser transferida mediante lei, desde que estudos técnicos demonstrem a conveniência dessa mudança e após plebiscito, com resultado favorável, pelo eleitorado do Estado. Artigo 6º. Até 28 de junho de 1990, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual incorporarão aos seus estatutos as normas desta Constituição que digam respeito às suas atividades e serviços. Artigo 7º. As 4 primeiras vagas de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, ocorridas a partir da data da publicação desta Constituição, serão preenchidas na conformidade do disposto no artigo 31, parágrafo 2º, item 2, desta Constituição. Parágrafo único. Após o preenchimento das vagas, na forma prevista neste artigo, serão obedecidos o critério e a ordem fixados pelo artigo 31, parágrafos 1º e 2º, desta Constituição. Artigo 8º. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, no prazo de 180 dias, proporão uma forma de integração dos seus controles internos em conformidade com o artigo 35 desta Constituição. Artigo 9º. Enquanto não forem criados os serviços auxiliares a que se refere o artigo 92, inciso 4, desta Constituição, o Ministério Público terá assegurados, em caráter temporário, os meios necessários ao desempenho das funções a que se refere o artigo 97. Artigo 10. Dentro de 180 dias, a contar da promulgação desta Constituição, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa o projeto de lei orgânica a que se refere o artigo 103, parágrafo. Artigo 11. Aos procuradores do Estado, no prazo de 60 dias da promulgação da Lei Orgânica da Defensoria Pública, será facultada a opção, de forma irretratável, pela permanência no quadro da Procuradoria-Geral do Estado, ou no quadro de carreira de defensor público, garantidas as vantagens, níveis e proibições. Artigo 11-A. A assunção das funções dos órgãos jurídicos das autarquias, inclusive as de regime especial, pela Procuradoria-Geral do Estado fica condicionada à adequação da estrutura organizacional desta, sem prejuízo da possibilidade de imediata designação de procuradores do Estado para a execução de tarefas específicas do interesse das entidades autárquicas, por ato do Procurador-Geral do Estado, mediante prévia solicitação do respectivo superintendente. Parágrafo 1º. Os cargos e as funções atividades de procurador de autarquia, inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas estaduais, ficarão extintos, na vacância, na forma a ser estabelecida em lei,
assegurado aos seus atuais titulares e ocupantes o exercício das atribuições respectivas, bem como a ascensão funcional, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 2º. Enquanto não efetivada por completo a assunção dos órgãos jurídicos das autarquias pela Procuradoria-Geral do Estado, a eles continuará aplicável o disposto no artigo 101, caput, desta Constituição, permanecendo os procuradores de autarquia que os integram sujeitos às disposições legais atinentes a direitos e deveres, garantias e prerrogativas, proibições e impedimentos dos procuradores do Estado. Artigo 12. Os créditos a que se refere o artigo 57, parágrafos 3º e 4º, bem como os saldos devedores dos precatórios judiciários, incluindo o seu remanescente de juros e correção monetária pendentes de pagamento na data da promulgação desta Constituição, serão pagos em moeda corrente com atualização até a data do efetivo depósito, da seguinte forma. Inciso 1º. No exercício de 1990, serão pagos os precatórios judiciários protocolados até 01/07/83. Inciso 2º. No exercício de 1991, os protocolados no período de 02/07/83 a 01/07/8. Inciso 3º. No exercício de 1992, os protocolados no período de 02/07/85 a 01/07/87. Inciso 4º. No exercício de 1993, os protocolados no período de 02/07/87 a 01/07/89. Inciso 5º. No exercício de 1994, os protocolados no período de 02/07/89 a 01/07/91. Inciso 6º. No exercício de 1995, os protocolados no período de 02/07/91 a 01/07/93. Inciso 7º. No exercício de 1996, os protocolados no período de 02/07/93 a 01/07/94. Inciso 8º. No exercício de 1997, os protocolados no período de 02/07/94 a 01/07/96. Parágrafo 1º. Os precatórios judiciários referentes aos créditos de natureza não alimentar, sujeitos ao preceito estabelecido no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal estão excluídos da forma de pagamento disposta neste artigo. Parágrafo 2º. A forma de pagamento a que se refere este artigo não desobriga as entidades a efetuarem o pagamento na forma do artigo 100 da Constituição Federal e artigo 57, parágrafos 1º e 2º, desta Constituição. Artigo 12-A. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação da Emenda à Constituição Federal nº 30, de 13 de setembro de 2000, e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido dos juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida cessão de créditos. Parágrafo 1º. É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. Parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos,
nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da emissão na posse. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Artigo 13. O Tribunal de Justiça, no prazo de 180 dias contados da promulgação desta Constituição, encaminhará projeto de lei fixando a forma e os termos para a criação de tribunais de alçada regionais, a que se refere o artigo 71. Artigo 14. A competência das turmas de recursos a que se refere o artigo 84 entrará em vigor à medida que forem designados seus juízes. Tais designações terão seu início dentro de 6 meses, pela comarca da capital. Artigo 15. O Tribunal de Justiça, dentro do prazo de 90 dias, após a promulgação desta Constituição, encaminhará projeto de lei à Assembleia Legislativa, dispondo sobre a organização, competência e instalação dos juizados especiais a que se refere o artigo 87. Parágrafo 1º. São mantidos os juizados especiais de pequenas causas criados com base na Lei Federal nº 7.244, de 7 de novembro de 1984, e na Lei Estadual nº 5.143, de 28 de maio de 1986, bem como suas instâncias recursais. Parágrafo 2º. O projeto a que se refere o caput deste artigo deverá prever a instalação, na capital, de juizados especiais em número suficiente e localização adequada ao atendimento da população dos bairros periféricos. Artigo 16. Até a elaboração da lei que criar e organizar a Justiça de Paz, ficam mantidos os atuais juízos e suplentes de juiz de casamentos, até a posse de novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos aos juízes de paz que tratam os artigos 98, inciso 2º, da Constituição Federal, artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 89 desta Constituição. Artigo 17. Lei a ser editada no prazo de 4 meses após a promulgação desta Constituição, disporá sobre normas para a criação dos cartórios extrajudiciais, levando-se em consideração sua distribuição geográfica, a densidade populacional e a demanda do serviço. Parágrafo 1º. O Poder Executivo providenciará no sentido de que, no prazo de 6 meses após a publicação da lei mencionada no caput deste artigo, seja dado cumprimento a ela, instalando-se os cartórios. Parágrafo 2º. Os cartórios extrajudiciais localizar-se-ão, obrigatoriamente, na circunscrição onde tenham atribuições. Artigo 18. Os servidores civis da administração direta, autárquica e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público em exercício na data da promulgação desta Constituição, que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal, são considerados estáveis no serviço público, desde que contassem, em 5 de outubro de 1988, 5 anos continuados, em serviço. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se tratar de servidor. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. Parágrafo 4º. Para os integrantes das carreiras docentes do Magistério Público Estadual não se considera, para os fins previstos no caput, a interrupção ou descontinuidade de exercício por prazo igual ou inferior a 90 dias,
exceto nos casos de dispensa ou exoneração solicitadas pelo servidor. Artigo 19. Para os efeitos do disposto no artigo 133, é assegurado ao servidor o cômputo de tempo de exercício anterior à data da promulgação desta Constituição. Artigo 20. O pagamento do adicional por tempo de serviço e da sexta parte, na forma prevista no artigo 129, será devido a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta Constituição, vedada sua acumulação com vantagem já percebida por esses títulos. Artigo 21. Dentro de 180 dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto no artigo 126, parágrafo 4º, desta Constituição e ao que dispõe a Constituição Federal, retroagindo seus efeitos a 5 de outubro de 1988. Artigo 22. Os atuais supervisores de ensino do quadro do magistério, aposentados, que exerciam cargos ou funções idênticas às do antigo inspetor de ensino médio, sob a égide da Lei nº 9.717, de 31 de janeiro de 1967 ou do Decreto nº 49.532, de 26 de abril de 1968, em regime especial de trabalho ou de dedicação exclusiva, terão assegurado o direito à contagem do período exercido, para fim de incorporação. Artigo 23. Aos servidores extranumerários estáveis do Estado, ficam asseguradas todas as vantagens pecuniárias concedidas aos que, exercendo idênticas funções, foram beneficiados pelas disposições da Constituição Federal de 1967. Artigo 24. Os exercentes da função atividade de orientador trabalhista e orientador trabalhista encarregado, originários do quadro da Secretaria de Relações do Trabalho, os assistentes de atendimento jurídico da Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso, bem como servidores públicos que sejam advogados e que prestam serviços na Procuradoria de Assistência Judiciária da Procuradoria-Geral do Estado, serão aproveitados na Defensoria Pública, desde que estáveis em 5 de outubro de 1988. Parágrafo único. Os servidores referidos no caput deste artigo serão aproveitados em função atividade ou cargo idêntico ou correlato ao que exerciam anteriormente. Artigo 25. Ao servidor ocupante de cargo em comissão ou designado para responder pelas atribuições de cargo vago retribuído mediante pro labore, ou em substituição de direção, chefia ou encarregatura, com direito à aposentadoria, que contar, no mínimo 5 anos contínuos ou 10 intercalados em cargo de provimento dessa natureza, fica assegurada a aposentadoria com proventos correspondentes ao cargo que tiver exercido ou que estiver exercendo, desde que esteja em efetivo exercício há pelo menos um ano, na data da promulgação desta Constituição. Artigo 26. Os vencimentos do servidor público estadual que teve transformado seu cargo ou função anteriormente à data da promulgação desta Constituição, corresponderão, no mínimo, àqueles atribuídos ao cargo ou função de cujo exercício decorreu a transformação. Parágrafo único. Aplica-se aos proventos dos aposentados o disposto no caput do presente artigo. Artigo 27. Aplica-se o disposto no artigo 8º e seus parágrafos do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal aos servidores públicos civis da administração direta, autárquica, fundacional e aos empregados das empresas públicas ou sociedade de economia mista, sob controle estatal. Artigo 28. Será contado para todos os fins, como de efetivo exercício, na carreira em que se encontrem, o tempo de serviço dos ex-integrantes das carreiras da antiga Guarda Civil, Força Pública, Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras e outras carreiras policiais extintas. Artigo 29. Fica assegurada a promoção na inatividade aos ex-integrantes da Força Pública, Guarda Civil, Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras que se encontravam no serviço ativo em 9 de abril de 1970, hoje inativa ou inatividade, vinculados às polícias civil e militar,
mediante requerimento feito até 90 dias após promulgada esta Constituição que não tenham sido contemplados, de maneira isonômica, pelo artigo seguinte pelas leis nº 418/85, 4.794/85, 5.455/86 e 6.471/89. Artigo 30. Aos integrantes inativos da Polícia Militar do Estado, a partir de 15 de março de 1968, em virtude de invalidez, a pedido, após 30 anos ou mais de serviço, ou por haver atingido a idade limite para permanência no serviço ativo e que não foram beneficiados por lei posterior àquela data, fica assegurado, a partir da promulgação desta Constituição, o apostilamento do título ou posto ou graduação imediatamente superior ao que possuíam quando da transferência para a inatividade, com vencimentos e vantagens integrais, observando-se o disposto no artigo 40, parágrafos 4º e 5º, da Constituição Federal, inclusive. Parágrafo único. Os componentes da extinta Força Pública do Estado, que em 8 de abril de 1970 se encontravam em atividade na graduação de subtenente, terão seus títulos apostilados no posto superior ao que se encontram na data da promulgação desta Constituição, restringindo-se o benefício exclusivamente aos segundos tenentes. Artigo 31. O concurso público, prorrogado uma vez, por período inferior ao prazo de validade previsto no edital de convocação, e em vigor em 5 de outubro de 1988, terá automaticamente ajustado o período de sua validade, de acordo com os termos do inciso 3º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 32. As normas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho integrarão, obrigatoriamente, o Código Sanitário do Estado, sendo seu descumprimento passível das correspondentes sanções administrativas. Artigo 33. O poder público promoverá, no prazo de 3 anos, a identificação prévia de áreas e o ajuizamento de ações discriminatórias, visando a separar as terras devolutas das particulares, e manterá cadastro atualizado dos seus recursos fundiários. Artigo 34. Até que lei complementar disponha sobre a matéria, na forma do artigo 145 desta Constituição, a criação de municípios fica condicionada à observância dos seguintes requisitos. Inciso 1º. População mínima de 2.500 habitantes e eleitorado não inferior a 10% da população. Inciso 2º. Centro urbano já constituído, com um mínimo de 200 casas. Inciso 3º. A área da nova unidade municipal deve ser distrito ou subdistrito há mais de 3 anos e ter condições apropriadas para a instalação da Prefeitura e da Câmara Municipal. Inciso 4º. A área deve apresentar solução de continuidade de pelo menos 5 km, entre o seu perímetro urbano e a do município de origem, excetuando-se, neste caso, os distritos e subdistritos integrantes de áreas metropolitanas. Inciso 5º. A área não pode interromper a continuidade territorial do município de origem. Inciso 6º. O nome do novo município não pode repetir outro já existente no país, bem como conter a designação de datas e nomes de pessoas vivas. Parágrafo 1º. Ressalvadas as regiões metropolitanas, a área da nova unidade municipal independe de ser distrito ou subdistrito quando pertencer a mais de um município, preservada a continuidade territorial. Parágrafo 2º. O desmembramento de município ou municípios, para a criação de nova unidade municipal, não lhes poderá acarretar a perda dos requisitos estabelecidos neste artigo. Parágrafo 3º. Somente será considerada aprovada a emancipação quando o resultado favorável do plebiscito obtiver a maioria dos votos válidos, tendo votado a maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 4º. As eleições para prefeito,
Vice-prefeito e vereadores serão designadas dentro de 90 dias, a partir da publicação da lei emancipadora, salvo se faltarem menos de 2 anos para as eleições municipais gerais, hipótese em que serão realizadas com estas. Parágrafo 5º. O término do primeiro mandato dar-se-á, em 31 de dezembro de 1992. Artigo 35. Com a finalidade de regularizar-se a situação imobiliária do município de Barão de Antonina, fica o Estado autorizado a conceder títulos de legitimação de posse, comprovada, administrativamente, apenas à morada permanente, por seus sucessores, pelo prazo de 10 anos, aos ocupantes das terras devolutas localizadas naquele município, bem como para a própria Prefeitura Municipal, comprovada para esta, apenas, a efetiva ocupação, relativamente aos imóveis, áreas e logradouros públicos. Artigo 36. O Estado criará, na forma da lei, por prazo não inferior a 10 anos, os Fundos de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira e do Pontal do Paranapanema. Artigo 37. Os fundos existentes na data da promulgação desta Constituição extinguir-se-ão, se não forem ratificados pela Assembleia Legislativa no prazo de 1 ano. Artigo 38. Os conselhos, fundos, entidades e órgãos previstos nesta Constituição, não existentes na data da sua promulgação, serão criados mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, que terá o prazo de 180 dias para remeter à Assembleia Legislativa o projeto. No mesmo prazo, remeterá os projetos de adaptação dos já existentes e que dependam de lei para esse fim. Artigo 39. Até a entrada em vigor da lei. Inciso 1º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado será encaminhado até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 2º. O projeto de lei orçamentária anual do Estado será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 40. Enquanto não forem disciplinados por lei o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, não se aplica a lei de orçamento disposto no artigo 175, parágrafo 1º, item 1, desta Constituição. Artigo 41. Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 42. O Estado, no exercício da competência prevista no artigo 24, inciso 6º, 7º e inciso 8º, da Constituição Federal, no que couber, elaborará, atendendo suas peculiaridades, o Código de Proteção ao Meio Ambiente, no prazo de 180 dias. Artigo 43. Fica o poder público, no prazo de 2 anos, obrigado a iniciar obras de adequação, atendendo ao disposto no artigo 205 desta Constituição. Artigo 44. Ficam mantidas as unidades de conservação atualmente existentes, promovendo o Estado a sua demarcação, regularização dominial e efetiva implantação no prazo de 5 anos, consignando nos próximos orçamentos as verbas para tanto necessárias. Artigo 45. O poder público, dentro de 180 dias demarcará as áreas urbanizadas na Serra do Mar, com vistas a definir as responsabilidades do Estado e dos municípios, em que se enquadram essas áreas, a fim de assegurar a preservação do meio ambiente e ao disposto no artigo 12, parágrafo 2º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Artigo 46. No prazo de 3 anos, a contar da promulgação desta Constituição, ficam os poderes públicos estadual e municipal obrigados a tomar medidas eficazes para impedir o bombeamento de águas servidas, dejetos e de outras substâncias poluentes para a represa Billings. Parágrafo único. Qualquer que seja a solução a ser adotada, fica o Estado obrigado a consultar permanentemente os poderes públicos dos municípios afetados. Artigo 47.
o Poder Executivo implantará no prazo de 1 ano, a contar da data da promulgação desta Constituição, na Secretaria de Estado da Saúde, banco de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Artigo 48. A Assembleia Legislativa, no prazo de 1 ano, contado da promulgação desta Constituição, elaborará lei complementar específica, disciplinando o sistema previdenciário do Estado. Artigo 49. Nos 10 primeiros anos da promulgação desta Constituição, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o artigo 255 desta Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, com qualidade satisfatória. Artigo 50. Até o ano 2000, bienalmente, o Estado e os municípios promoverão e publicarão censos que aferirão os índices de analfabetismo e sua relação com a universalização do ensino fundamental, de conformidade com o preceito estabelecido no artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Artigo 51. No prazo de 120 dias, a contar da promulgação desta Constituição, o poder público estadual deverá definir a situação escolar dos alunos matriculados em escolas de primeiro e segundo graus da rede particular que, nos últimos 5 anos, tiveram suas atividades suspensas ou encerradas por desrespeito a disposições legais, obedecida a legislação aplicável à espécie. Artigo 52. Nos termos do artigo 253 desta Constituição e do artigo 60, parágrafo único do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, o poder público estadual implantará ensino superior público e gratuito nas regiões de maior densidade populacional, no prazo de até 3 anos, estendendo as unidades das universidades públicas estaduais e diversificando os cursos de acordo com as necessidades socioeconômicas dessas regiões. Parágrafo único. A expansão do ensino superior público a que se refere o caput poderá ser viabilizada na criação de universidades estaduais, garantido padrão de qualidade. Artigo 53. O disposto no parágrafo único do artigo 253 deverá ser implantado no prazo de 2 anos. Artigo 54. A lei, no prazo de 180 dias após a promulgação do Código do Consumidor, a que se refere o artigo 48 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, estabelecerá normas para proteção ao consumidor. Artigo 55. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros públicos, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado aos portadores de deficiências. Artigo 56. No prazo de 5 anos, a contar da promulgação desta Constituição, os sistemas de ensino municipal e estadual tomarão todas as providências necessárias à efetivação dos dispositivos nela previstos, relativos à formação e reabilitação dos portadores de deficiências, em especial e quanto aos recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais. Parágrafo único. Os sistemas mencionados neste artigo, no mesmo prazo, igualmente, garantirão recursos financeiros, humanos, técnicos e materiais, destinados a campanhas educativas de prevenção de deficiências. Artigo 57. Aos participantes ativos da Revolução Constitucionalista de 1932 serão assegurados os seguintes direitos. Inciso 1. Pensão especial, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. Inciso 2. Em caso de morte, pensão à viúva, companheira ou dependente, na forma do inciso anterior. Parágrafo único. A concessão da pensão especial a que se refere o inciso 1, substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida aos ex-combatentes. Artigo 58.
salvo disposições em contrário, os poderes legislativo, executivo e judiciário deverão propor os projetos que objetivam dar cumprimento às determinações desta Constituição, bem como, no que couber, da Constituição Federal, até a data de 28 de junho de 1990, para apreciação pela Assembleia Legislativa. Artigo 59. A imprensa oficial do Estado promoverá a edição do texto integral desta Constituição que, gratuitamente, será colocado à disposição de todos os interessados. Artigo 60. O Estado entregará aos municípios 25% do montante de recursos recebidos da União com base no artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, respeitando-se, ainda, o disposto nos parágrafos 2º a 4º do mesmo artigo. Artigo 61. Fica instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de proporcionar aos residentes no Estado de São Paulo o acesso a níveis dignos de sobrevivência, cujos recursos serão aplicados em ações complementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo 1º. Compõe o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 1. A parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de até 2 pontos percentuais da alíquota do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre operações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre produtos e serviços supérfluos definidos em lei complementar federal. 2. Dotações orçamentárias. 3. Doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. 4. Outras doações, de qualquer natureza, a serem definidas da regulamentação do próprio fundo. Parágrafo 2º. Para o financiamento do fundo poderá ser instituído um adicional de até 2 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS incidentes sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas em lei complementar federal, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no artigo 158, inciso 4, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação da sociedade civil, nos termos da lei. Artigo 62. Na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, parágrafo 3º, da Constituição Federal, deverá ser observado para o cumprimento do parágrafo único do artigo 222 da Constituição Estadual o disposto no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.